Os versos 5 a 22, Salomão vai dizer quais são as consequências para aqueles que buscam a sabedoria. Quais são as promessas de Deus para essas pessoas, o que acontece com aqueles que a buscam. Então, nos versículos de 5 a 8, nós vamos entender que a primeira consequência daqueles que buscam a sabedoria é que eles certamente a receberão. Eles certamente receberão a sabedoria. Diz o verso 5, versículo lindo. Então, meu filho, meu jovem filho, talvez Salomão contando a ele, dizendo para ele, né? Você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Se você buscar, se você ouvir, se você amar, se você crer nessa palavra, diz a palavra de Deus, você entenderá, você aprenderá o que é temer a Deus. Vocês perceberam, meus queridos? Na semana passada nós estudamos o capítulo 1. Lá no verso de número 7, que é o versículo principal, diz que o temor do Senhor é o princípio do saber ou da sabedoria. O temor do Senhor, ele conduz à sabedoria. E aqui no capítulo 2, no verso 5, nós temos o caminho inverso, né? Que a sabedoria, se você dá ouvidos à sabedoria, você encontra o temor do Senhor, né? Então, o temor do Senhor conduz à sabedoria e a sabedoria conduz ao temor do Senhor. Nós vamos crescendo tanto em sabedoria quanto no temor do Senhor. À medida que você aprende a sabedoria, você teme mais a Deus. E à medida que você teme mais a Deus, você aprende mais sabedoria, você se torna mais sábio, né? Então, aqueles que buscam a sabedoria certamente encontrarão. O verso 6 diz: porque o Senhor dá a sabedoria, é Ele que dá. Nós não desenvolvemos essa sabedoria, nós não a criamos, nós não a inventamos. Sabedoria é dádiva de Deus, é presente divino. Tiago 1,5 diz: se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com liberalidade. Peça, porém, com fé, diz a palavra de Deus. Então, Deus, Ele dá, Deus se permite achar. Deus permite que encontremos a verdadeira sabedoria. Verso 6, porque o Senhor dá a sabedoria. E da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Irmãos, precisamos aprender a ser gratos. Quantas vezes recebemos prêmios, às vezes mesmo na escola, e nós levamos o troféu para casa e não dizemos para Deus, até mesmo na frente das pessoas: olha, isso é presente de Deus, foi Deus quem me concedeu essa capacidade. Deus é quem dá. Deus é quem dá. É interessante que o verso diz o seguinte, verso 7, Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Eu achei interessante a palavra verdadeira sabedoria. Por quê? Porque tem outra sabedoria, outro tipo de sabedoria. Olha comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 19. Eu já citei esse versículo na lição anterior, no vídeo anterior. Ela diz o seguinte, 1 Coríntios 3,19: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. A sabedoria deste mundo, não é essa sabedoria que Provérbios está se referindo, não é? Interessante que se você olha também no capítulo 1, de 1 Coríntios, né? No verso 25, está escrito assim: porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Né? Então, voltando para Provérbios, capítulo 2, verso 7, diz que Deus reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Não a sabedoria humana, não a sabedoria deste mundo, mas sabedoria celestial, sabedoria de Deus. Ele reserva para aqueles que temem a Deus, para aqueles que o buscam.